Graça e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema sobre como você deve assumir o controle da sua vida. E o tema de hoje é que nós precisamos conhecer a verdade que liberta. Foi o próprio Jesus quem proferiu essas palavras. Porém, antes de nós começarmos, eu quero ainda fazer uma oração de agradecimento a Deus e pedindo a bênção do Senhor para esse vídeo. Senhor, muito obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de pregar a tua palavra para o teu povo, para a tua igreja. Mas eu quero dizer, Senhor, que eu preciso muito da unção do teu Espírito Santo para que essa palavra possa trazer vida, revelação, rema para as pessoas que vão assistir. Também eu lhe peço que para as pessoas que estarão assistindo essa ministração, o Senhor lhes conceda espírito de revelação e o espírito de sabedoria no pleno entendimento dessa palavra, para que ela não se torne infrutífera, mas que ela produza os efeitos pelos quais o Senhor tem designado para o seu povo. A Ti, Pai, damos-te toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Queridos, a palavra diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas estão vivendo hoje, amado, no engano. Por quê? Vamos ver o que nos diz João 8, 29 a 36, que diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acho impressionante a maneira pela qual Jesus se dirigia ao seu Pai. Ele diz que aquele que me enviou, Deus Pai, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Meu querido e minha querida, será que eu e você estamos fazendo sempre o que agrada a Deus ou apenas fazemos de vez em quando? Eu acho que nós precisamos parar, refletir sobre esse assunto e ser contundente. Fazer sempre o que agrada ao Senhor, ao Pai, à vontade do Pai. E aí, com certeza, Ele jamais vai nos deixar só, porque nós estamos fazendo o que agrada a Ele. Dito essas coisas, muitos creram nele. E disse-lhes, pois, Jesus aos judeus que haviam crido neles: se vós permanecerdes na minha palavra, olha o detalhe, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, amados, a verdadeira verdade é Jesus. Porém, nesse contexto aqui que ele está explicando, a verdade é algo que liberta as pessoas que estão escravizadas. De repente, a pessoa está presa a um vício de álcool. E aí ele ouve uma palavra que dá um clique. E ele aí resolve não beber mais. Outros são viciados em cigarro. E também ouve-se uma palavra da parte de Deus. E essa palavra se torna rema. E ele para de fumar. Então veja bem, a verdade que liberta é aquela que vai de encontro à sua necessidade. Mas saiba que em todas elas, Jesus é o cara. Jesus é a pessoa certa que vem trazer liberdade para suas angústias,
para a sua dificuldade, para as suas tribulações. Então ele diz, ó, conhecereis a verdade daquele fato, e a verdade vos libertará. Jesus está tendo essa conversa, amado, com os judeus, seus conterrâneos. E aí, quando eles ouvem Jesus falar essas coisas, eles ficam indignados e já interpelam o mestre dizendo o seguinte: como diz tu, conhecereis a verdade, que a verdade, e vós sereis livres? Respondeu Jesus: acontece que quem comete pecado torna-se escravo do pecado. Aí os judeus falaram: nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos de nada. Aí é que está o engano. Você é escravo daquilo que te subjuga, daquilo que te oprime, daquilo que te domina. Olhe bem, você é escravo daquilo que lhe domina. Então Jesus está disposto a te libertar dessa escravidão, a te libertar dessa prisão. E ele continua: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Veja, quando Deus colocou o homem no paraíso, ele deu a Adão toda a autoridade da terra para Adão governar. Mas, no momento que Adão fez a vontade do diabo, ele passou a autoridade que ele tinha para o diabo. Ou seja, eu sou escravo de quem eu obedeço. Então Adão era servo de Deus, porque obedecia a Deus. No momento que ele decidiu obedecer à voz do diabo, ele se tornou escravo do diabo. Então é isso que Jesus está explicando aqui para os seus contemporâneos judeus. Mas ele continua: o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho sim. Gente, como é comum, pessoas vêm para a igreja, passam tempo com a gente ama essas pessoas, começa a abençoar, a ministrar, de repente a pessoa pula fora. E você fica sem saber o que é que aconteceu, por que saiu, por que não saiu. Mas é simples, amado. Você chega na igreja, você tem dois caminhos: conserta ou pula fora. Você não pode permanecer na igreja muito tempo vivendo em pecado. Não há condições para isto. Portanto, se Jesus não te libertar, para você ficar livre e permanecer na igreja, você automaticamente vai ser expelido. Mas não precisa ninguém fazer nada não, você vai por conta e risco, você vai por sua própria conta. Então o assunto é muito sério. Aí Jesus arremata essa conversa dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quem pode libertar alguém é Jesus. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, nas suas mãos está o poder de livrar os homens do pecado, da morte, do juízo, da justiça. Então, ele está dizendo muito claro: se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar dos seus pecados, que estão lhe afligindo, que estão lhe dominando, verdadeiramente você será uma pessoa livre. Olha só. Deus sempre estava presente com Jesus, porque o propósito de Jesus era sempre agradar ao seu Pai. Será que eu e você obedecemos a Deus com medo do castigo, com medo de ir para o inferno, ou nós o obedecemos porque nós o amamos? Eu quero te dizer, amado, que eu obedeço ao Senhor porque eu o amo, e mais, eu sei o quanto Ele me ama. E o mínimo que Ele espera de mim é uma vida correta, é uma vida digna, é uma vida santa. Então não adianta você querer que Deus se agrade de você se você não andar em santidade, não andar na presença dEle. E minha pergunta é: e você está agradando a Deus com suas atitudes e comportamento? Ou você está fazendo simplesmente a sua vontade, ignorando a vontade do Senhor? Quando você estiver agradando a Deus, com certeza você vai ter seguidores, discípulos. Se você não estiver vivendo a sua vida de maneira a agradar a Deus, você estará debaixo de um espírito de engano
e a sua vida vai ser cheia de altos e baixos. Um dia você está na montanha, outro dia você está no vale, um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Então a maneira de você ter uma vida segura, sadia, saudável, é fazendo a vontade do Pai. Quando Jesus mencionou os judeus que precisavam ser livres, eles discordaram frontalmente do mestre. O problema é que aquele que comete pecado, gostando ou não, querendo ou não, concordando ou não, ele é escravo do pecado. No seu caso, você pode se considerar uma pessoa livre ou também está envolvido com o pecado. E o que é o pecado? É a transgressão das leis de Deus, do Estado, da natureza, dos homens, etc. Então veja bem, querido, você acha que a vida que você está vivendo hoje, ela é do inteiro agrado do Senhor ou ela é do seu inteiro agrado? Essa é a grande pergunta, porque essas respostas são antagônicas entre si. Veja, Eclesiastes 2, 24 a 26 diz assim: nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus, pois, separado deste, quem é que pode comer ou quem é que pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, ele dá trabalho para que você ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Queridos, dos bens mais preciosos que nós temos depois da salvação é a saúde, é viver uma vida saudável, se alimentando bem, dormindo bem, trabalhando bem, servindo na igreja bem, e para isso você tem que estar com saúde. Então a saúde é o segundo bem mais precioso depois de Jesus. E aqui o sábio Salomão, ele faz essa colocação muito sábia, porque ele diz que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Mas ele faz questão de dizer, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, ou seja, é Deus que nos propicia as coisas boas, as coisas excelentes, as coisas maravilhosas das quais nós precisamos. Porque, no entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus, pois separado de Deus, quem é que pode comer, beber ou alegrar-se? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, amado. Se você não tem saúde, se você não tem paz, se você não tem alegria, nada disso se aproveita. É bom ter dinheiro? É bom ter as coisas? É bom passar bem? Mas tudo isto vem das mãos de Deus. Agora, não se esqueça, o diabo também dá essas coisas, só que o preço que ele cobra é muito alto, né? A resistência que ele existe sobre nós é muito forte. Então, meu amado, fuja do mais ou menos do diabo e fique com o melhor de Deus, que é o que nos interessa. Agora, olha que situação interessante. Ele diz assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, tem muita gente que acha que o prazer é do diabo. Não, o prazer é de Deus. A sabedoria é de Deus, o conhecimento é de Deus, o prazer é de Deus. Agora, existe o prazer lícito e o prazer ilícito. Por exemplo, para os casados legalmente, o ato conjugal, o ato sexual é uma das coisas mais prazerosas que existe na face da terra. Porém, esse mesmo ato feito com a vizinha, com a secretária, com a Mariazinha da esquina, se torna um ato pecaminoso, porque o prazer legítimo é que o marido se relacione com a sua esposa. Fora desse conceito de casamento, esse sexo se torna impuro, se torna uma coisa
suja, imoral. Toda vez que o homem se deita com uma mulher que não é a sua esposa, ele está colocando o diabo junto dessa relação. Imagina o que vai dar depois. Então, meu amigo, minha amiga, tenha muito cuidado com essa situação que o mundo anda oferecendo aí, sexo barato, de graça, vai que é boa. Não é. O sexo é bom, sim, para os que são casados. Então, veja que Deus dá sabedoria, tudo vem de Deus. Conhecimento, para você viver a vida cristã saudável, e prazer ao homem e à mulher que lhe agrada. Mas, ao pecador, ele dá trabalho para que você ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Você não vai nem usufruir dessa bênção, porque a Bíblia fala que você vai ajuntar e amontoar para dar aquele que agrada a Deus. Então veja que a coisa é muito séria. Muitos de nós estamos perdendo o melhor de Deus para nossas vidas atualmente. Você não faz ideia, querido, das maravilhas que Deus tem reservado para você e para sua família. Deus não tem derrota para ti. Deus não tem coisas negativas para ti. Deus só tem coisas boas para você e para mim. Esses versículos acima afirmam que Deus quer que você coma bem, beba e goze o bem do seu trabalho, que é exatamente o que você também deseja, amado, para a sua vida. Só que isso, na realidade, muitas vezes não está acontecendo. Então, muitas vezes você não está conseguindo usufruir essas benesses que Deus elaborou para você, justamente porque você está fora da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, da bênção do Senhor. Por quê? Porque Deus diz que para você ser feliz e alcançar esses propósitos, você precisa estar seguindo as instruções de Deus para a sua vida, e você insiste em fazer as coisas da sua maneira, não entendendo os altos propósitos e o amor que Deus tem para com você. Sabe, queridos, quando você estiver agradando realmente a Deus, não basta apenas obedecê-lo com medo da punição. Agradar a Deus vai além da obediência. É amor, é paixão, e o resultado palpável disso é receber gratuitamente a sabedoria do alto e conhecimento e prazer. Então, nós temos que entender que nós não vamos obedecer a Deus simplesmente com medo da punição, do castigo eterno, da ida para o inferno. Isso sim vai acontecer. Mas a nossa motivação, querido, de agradar a Deus, de obedecer a Deus, é o amor. Você, que no passado era uma porcaria, hoje você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, meus amados, nós precisamos reconhecer essa paternidade e, como tal, honrar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, se você estiver agradando a Deus, Ele vai lhe dar trabalho. Se você não estiver agradando a Deus, Ele vai te dar trabalho, a fim de que você amontoe grana e não desfrute. Viva uma vida de escassez para dar àquele que agrada a Deus. Isso é o que está escrito na palavra e certamente vai acontecer. Por isso, nós precisamos estar atentos aos comandos da palavra do Senhor. Irmãos, queridos, precisamos assumir o protagonismo na história da nossa vida. Durante toda a vida, nós fizemos o papel de figurante de um filme. A maioria das pessoas faz o papel de figurante. Ele está ali no meio da filmagem, participando e tal, mas ele não é o ator principal, ele não é o protagonista. Ele fazia parte do filme, mas ele não é figura destacada desse filme. Mas ele só está ali para compor a cena. E essa, infelizmente, tem sido a nossa participação na sociedade nos últimos anos. Não tínhamos nenhum papel de destaque. Éramos como uma marionete onde alguém, o diabo, manipulava as cordinhas
e você achava que era o cara e que estava mandando espírito de engano na sua vida. Deus, meu querido, escute isso. Deus não lhe chamou para ser figurante. Deus lhe chamou e chamou a mim para sermos protagonistas, atores principais do filme da nossa vida. Escute isso. Hoje, Jesus lhe chama para você ser o protagonista, o artista principal da sua própria vida. A partir de agora, você vai comandar o espetáculo, realizando a sua própria história conforme aquele que ele formou, lhe criou, lhe projetou e já estabeleceu para lhe transformar na pessoa mais feliz da terra, a mais poderosa, a mais realizadora e ser todo o sucesso que Deus designou para você ser. Eu quero lhe dizer simplesmente uma coisa: se você não está vivendo essa realidade de protagonista, você está fora dos propósitos de Deus. Deus não te chamou para ser figurante. Ele chamou para ser o ator principal da história da sua vida e não da vida dos outros, viu, amado? Não vai pegar essa deixa aí e querer comandar a vida dos outros. É da sua que ele está falando. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Você é quem determina o seu futuro. Gente, isso é muito sério. Deus não vai lhe obrigar a ir para o céu, de jeito nenhum. O diabo não vai lhe obrigar a ir para o inferno. A escolha é sua. Você decide aonde você quer passar a sua eternidade. Deus quer que você tenha uma vida pessoal, familiar, espiritual, financeira, profissional, ministerial, da mais alta dignidade, da mais alta conta. Então, meu querido, seja inteligente e decida por aquilo que Deus planejou para que você seja. Efésios 2, 1 a 3 diz assim, Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meu querido e minha querida, a compreensão desse texto, dessa passagem bíblica aqui, ela é um divisor de águas. Ela faz toda a diferença no momento que você entender isso aqui com o coração. Não adianta você entender com a mente e deixar a coisa só ali na área mental. Não, tudo começa com a área mental. Mas ela precisa vir para o coração, que é o centro das decisões. É o centro das emoções. Veja, a nossa realidade, amado, é que depois do pecado que Adão praticou lá no Éden com sua esposa Eva, todas as pessoas se tornaram criaturas de Deus. Nós não éramos filhos. Então tem uma certa doutrina que diz aí que todo mundo é filho de Deus. Mentira. Todo mundo é criatura de Deus. Filho é somente aquele que aceita a Jesus Cristo de Nazaré como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Que foi o que aconteceu aqui nessa passagem que Paulo está nos explicando. Que Deus nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, no passado, segundo o curso desse mundo. O que é andar segundo o curso desse mundo? É muito interessante quando você vê um rio lá do alto, num avião, e você vê as curvas que aquele rio faz. É um negócio de doido. Ele vai numa linha, vira à esquerda, depois vira à direita, vira à esquerda de novo e sai zigue-zagueando na floresta como uma grande serpente. Então, o que é que acontece? As pessoas andam segundo o curso deste mundo. Então, as irmãzinhas vão para a praia,
e compra um fio dental e o pastor fala, meu irmão, o que é isso? Ah, pastor, mas todo mundo usa. Ei, todo mundo, vírgula. Você não é todo mundo. Você é uma filha do Deus vivo. Eu sou um filho do Deus vivo. Você é uma princesa, minha irmã. Você é um príncipe, meu amado. Então não podemos nos dar o luxo de viver como os plebeus, de viver de maneira desorganizada, de maneira dissoluta. Não, não nos cabe isso. Então nós não temos que andar segundo o curso desse mundo. Andar segundo o curso desse mundo é andar na moda. Ah, a moda agora é usar calça meia coronha. Aí eu vou usar calça meia coronha porque está na moda. Então, meus amados, o cristão não tem esse negócio, não. Tem aquilo que é correto, e o que é correto nós vamos obedecer, nós vamos fazer. Então não ande segundo o curso desse mundo. Não ande segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, o governante dessas trevas. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você já parou para pensar ultimamente, amado, como nossos jovens têm estado desobedientes aos seus pais? Você vê, final de semana, muitos acidentes, muitos jovens morrendo cedo. Ora, Deus não preparou para jovem morrer cedo. Deus preparou para o jovem ter longevidade de vida. Mas, para isso, os jovens precisam obedecer aos pais terrenos e principalmente ao Pai Celestial. Naturalmente que o Pai terreno vai passar instruções que recebeu do Pai Celestial. Então, o jovem não pode ser filho da desobediência. Isso é a influência do diabo. A gente tem que se livrar dessa terrível influência na nossa vida. Nós precisamos andar na obediência de Deus Pai. Dos filhos que agora atuam nos filhos desobedientes, entre os quais, olha o detalhe, queridos, todos nós também andávamos outrora. Você não pode apontar o dedo para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu amigo e acusá-lo desses erros aqui, porque eu e você também praticamos isso no passado. Mas a palavra diz bem, praticamos no passado, no tempo da ignorância. Olha só. Segundo as inclinações da nossa carne. Ah, hoje está muito calor, não vou para a igreja. Ficou em casa. Ah, hoje está chovendo, não vou para a igreja. Ah, hoje está fazendo frio de rachar, não vou para a igreja. Ei, você não tem que seguir as inclinações da sua carne. Você tem um compromisso de estar na igreja, no culto. Fim de papo, chovendo, sem chuva, com calor, sem calor, você precisa estar lá. Então, fazer a vontade da carne é assim, passa uma mulher muito, né, rechuchuda na sua frente, você, uau! Aí já cresce os olhão de jacaré. Peraí, isso é fazer a vontade da carne. Você tem a sua esposa em casa, você tem a sua patroa, e você deve fidelidade a Deus e a ela. Então você não tem que estar se inclinando para a secretária, para a sua vizinha, para a sua colega de serviço. Não, você tem que ser fiel a Deus, em primeiro lugar, e também a sua esposa. Então veja, fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade dos pensamentos, aí é que é o pior. Porque o pensamento, velho, você não tem controle. Você não se dá conta, ele já brotou. Só que tem o seguinte, você não pode evitar um pensamento maligno, mas você pode dar um destino correto para ele. Então não dê corda, não dê sequência para as coisas malignas que vêm na sua mente, porque é a partir dos pensamentos que vêm as palavras. E aqui ele termina dizendo que nós éramos, por natureza, filhos da ira. O significado dos versículos acima é o estilo de vida de uma pessoa mundana que está vivendo aleatoriamente conforme o padrão do mundo, e não a realidade de uma pessoa que nasceu de novo, do Espírito, e que agora é ou deveria ser um filho do Deus vivo. E como tal, tem compromisso com o reino de Deus, com seu padrão de comportamento e testemunho cristão, e que sirva de exemplo para os nossos amigos, parentes e colegas de trabalho e de escola, que ainda não conhecem a Cristo.
Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado por esse tema de hoje. Abençoa os nossos internautas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.